Boa noite a todos. Que a paz do nosso Deus seja em cada coração. Aqueles que não conhecem, meu nome é Alexandre. Sou o genro da Rosana. Louvado seja Deus. E hoje nós estamos aqui para aprender mais da palavra de Deus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 6, 17. Apocalipse 6, 17. Tem uma pergunta aí. Apocalipse 6, 17. Que diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Outras versões, quem poderá suportar, subsistir? Então é uma pergunta aí, tem um símbolo de interrogação. Chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suportar? Esse texto, Apocalipse 6, 17, é uma pergunta. Se você for virar as páginas para trás, você vai ver os 6 selos. Os 6 selos foram proclamados, né? E aí, é terrível esses 6 selos. E aí vem a questão: quem vai sobreviver a isso? Quem pode subsistir? É uma pausa. E aí vai mostrar o capítulo 7, é uma pausa para mostrar o 7º selo, que o 7º selo é a volta de Jesus. E aí, 6 selos acontecem, abriu. E é terrível, cavalo preto, cavalo amarelo, terrível, mostrando a Idade Média, o período das trevas, né? E aí essa pergunta: quem vai poder subsistir? Isso. Aí o Apocalipse 7 nos responde. O Apocalipse 7 nos responde. 7, de 1 a 4. Continuação, é a resposta dessa pergunta. Quem é que vai poder subsistir? Apocalipse 7 diz assim, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais, conservando seguro os 4 ventos da terra. O que é ventos? Guerra, contenda, segurando as contendas, para que não aconteça o fim da humanidade. Porque se Satanás, se desse permissão para ele jogava uma bomba atômica e matava todos. Então tem 4 anjos segurando os 4 pontos cardeais, para que não destrua a terra. Para quê? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nenhuma guerra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. 2. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo. Esse 5º anjo subiu aí, ó. Tinha 4, né? Segurando. E clamou em grande voz aos 4 anjos, a que eles estavam segurando, dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus vivo. Versículo 4, então ouvi o número dos que foram selados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, quem vai poder subsistir? Somente 144 mil. Vamos abrir mais isso aqui, Apocalipse 14. Os 144 mil aparece no capítulo 7 e o capítulo 14, de 1 a 5. Apocalipse 14, de 1 a 5. Aí vai mostrar mais a característica deles. E olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, contendo na fronte, escrito o meu nome e o nome do seu Pai. Ouvi outra voz do céu, com voz de muitas águas, com voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpista, quando tange a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pode aprender o cântico, senão 144 mil, que foram comprados à terra. São esses quem são? Os que não se macularam com mulheres, com igrejas caídas, porque são castos. São eles seguidores do Cordeiro, para onde quer que vá. Eles ouvem, eles são ovelhas de Deus. Eles ouvem a voz de Deus e eles seguem. São os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. O verso 5 é interessante. E não se achou mentira na sua boca. Não há mentiras. Eles não mentem. Venceram. E não tem mácula. O que é uma pessoa que tem mácula, irmãos? Interpreta para mim isso aí. Mácula é o que tem? Mancha, pecado, isso. Eles não têm essa mancha. Olha, foram redimidos pelo sangue do Cordeiro.
O sangue de Jesus tem poder. Não está escrito que nos deixa mais branco do que a neve? Então o sangue de Cristo é poderoso. Mais branco do que a lã. Louvado seja Deus. Então, esse é o 144 mil que vai subsistir nos últimos dias. Os últimos dias serão terríveis, irmão. Se a gente acha que está terrível, os últimos dias serão tenebrosos. A imagem da besta vai se levantar. Uma angústia como nunca houve. Então, quem vai sobreviver tudo isso aí? Só esses. Os 144 mil vão estar em pé. É um povo que vai estar em pé e não vai passar pela primeira morte. Eles vão já ser transformados e ir para a glória. Olha, não vão sair da tumba, né? Muitos vão dormir antes, né? Porque não vão poder subsistir, mas Deus sabe que eles estão já andando com Deus, então Deus vai guardar. Os 144 mil é aqueles que vão ser, que vai enfrentar a besta, vai vencer o dragão, a besta e todo o sistema aí, toda a nova ordem mundial, né? Eles vão vencer, ficar em pé, louvado seja Deus. Agora vamos ver características no Antigo Testamento. Nós temos que, Apocalipse e Daniel, é sempre junto. Lá em Daniel 3, verso 4 e 6. Característica desses homens sem mácula, servos de Deus vivo. Porque diz que os 144 mil são servos de Deus vivo, que não tem mácula. É irrepreensível. Vamos ver lá em Daniel, alguns exemplos. Daniel 3, olha que bênção, irmãos. A Bíblia é poderosa. 3, 4 a 6. Se você quiser ler em casa, todo o capítulo 3 é interessante. Aqui é uma imagem que foi erguida. Interessante que essa imagem também nos últimos dias vai ser erguida, a imagem da besta. E aqui foi erguida a imagem também. Do 4 a 6. Diz assim: Nisso o arauto apregoava em alta voz, ordena a vós outros, povos, nações, homens de todas as línguas. No momento que vocês ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole, e de toda sorte de música, vós prostrarei e adoreis, é a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então, olha a ameaça. Se não se prostrar, vocês vão lançados na fornalha. Verso 12 e 13. Aí houve alguns dedo duros que deduraram. Olha, tem 3 aí que não está dobrando não, Nabucodonosor. Aí o verso 12, ó. Os dedos duros falando aqui, ó. Há uns homens judeus que tu, Nabucodonosor, constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. E teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. E o 13. Então Nabucodonosor ficou como? Irado, furioso. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram esses homens perante o rei. Então esse rei ficou... Como que ele ficou, irmão? Irado. Sabe por quê? Porque esses 3 rapazes humilharam ele. Poxa, todo mundo, soldados, homens valentes, está prostrado e vocês 3, uns rapazes jovens, em pé, vocês estão me humilhando. Ficou irado. E o verso 16 a 18, presta atenção, 16 a 18. Olha a resposta deles, porque foi dada uma ordem, né? Se não dobrar o joelho, vai ser jogado na fornalha. E o que aconteceu? O rei ficou irado. E o verso 16 é a resposta deles, dos meninos aqui, ó. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos nem te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, obrigado. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele vai nos livrar da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. Mas se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha que resposta, irmão. Olha, se Deus vai nos ajudar, nós vamos sobreviver, isso a gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe, nós não vamos se prostrar. Olha que bênção, irmãos. Que resposta desses servos de Deus, do Altíssimo. Louvado seja Deus. Verso 23 e 28, a consequência deles dar essa resposta. Do 22 a 28, ó. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram
de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então era uma fornalha que era embaixo, assim. Os homens lá de cima jogaram os três, ó, amarraram, jogaram. Com o bafo, eles morreram, aqueles que lançaram. Morreram, fulminado. Era tão quente, que coisa, irmãos. Também só a queda deles era o suficiente para matar eles. Só a queda, né? Só a queda deles. Então louvado seja Deus. Então o milagre de Deus é grande. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, estavam algemados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e todo o chefe da província, do mundo inteiro, estava ali. Se espantou. E se levantou depressa. Todo mundo estava sentado no trono, se levantou depressa. Nossa, o que está acontecendo aí? E disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três atados dentro do fogo? Pergunta. Responderam ao rei: é verdade, ó rei, a nação foi os três. 25, tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Olha, irmão, que poder. Que poder, irmão. 26 agora. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos de Deus Altíssimo. 144 mil foi chamado de quem também? Servos de Deus, do Altíssimo. Até selarmos o teu povo, servos de Deus. Olha, tá vendo? Olha a característica aqui de 144 mil. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. O 27, juntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, de todo mundo, viu? E viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados o cabelo da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Olha que maravilha. E o 28, olha que Nabucodonosor fala, um rei ponente, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou o seu servo, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar seu corpo a servir e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Nabucodonosor reconhece que o servo de Deus só foi livrado porque não deu atenção ao edito do rei. Olha que poder, irmãos. Olha o testemunho. Que testemunho poderoso. E os 144 mil vai dar esse testemunho no mundo inteiro. Vai reivindicar o caráter de Deus na terra. Amém. Louvado seja Deus por isso. Vamos agora, e eles venceram a imagem da besta, e nós sabemos que tinha a imagem levantada, e os 144 mil vão vencer, não vão se dobrar a imagem da besta. Amém. Louvado seja Deus. Então, é uma característica dos 144 mil. Agora vamos ver o exemplo de servos irrepreensível, porque lá no Apocalipse 14 falou que eles eram sem mácula, irrepreensível. Daniel 6. Daniel 6. Esses aqui eram homens de carne e sangue, viu, irmão? Semelhante a nós. Tinha as mesmas paixões, tentações, viu? Daniel 6, 3 a 7. Daniel 6, o 3 ao 7. Então, mesmo Daniel, verso 3, se distinguiu dentre os presidentes, sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Olha, irmão, um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel e se achava nele nenhum erro, nele culpa. Os homens do mundo ímpio falaram: não acha culpa nem defeito nesses homens, gente. Nesse Daniel. Aqui era outro rei já, viu, irmãos? Aqui já não era Nabucodonosor mais. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos, o verso 5, nunca acharemos ocasião para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, o que eles falaram? Nós nunca achamos nada nesse homem na lei dos homens, e vamos tentar achar na lei de Deus. Não acharam. Verso 6. Então, esses presidentes, os sátrapas, foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governantes, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então o que eles fizeram, irmãos?
Eles fizeram uma gambiarra aí, né? O rei gostava deles. O rei gostava do Daniel. E o que ele fez? Olha, rei, vive o rei. Sempre aquelas pessoas que puxam o tapete do outro, eles bajulam, né? Ó rei, vive o rei eternamente. Você vai viver, você é um rei lindo, maravilhoso. Geralmente quem quer puxar o tapete do outro, ele bajula. Misericórdia. Aí que o rei não sabia desse edito. Ó rei, você é o Todo-Poderoso. Vamos fazer um edito aqui que 30 dias ninguém adora outro Deus, somente a você. O rei foi tapeado, irmãos. Verso 10, agora, lê o verso 10, ó. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Irmãos, por que Daniel aqui, ó, só um exemplo para nós. Aqueles 3 lá na fornalha, eles não podiam fazer assim, ó. Eu vou ajoelhar, mas no meu coração eu não estou adorando isso aí, não. Deus conhece meu coração. E aqui Daniel não poderia fechar janelas. Eu vou orar, é o meu costume, eu fecho a janela. Por que esses 2 exemplos, um não dobrou o joelho e esse aqui não fechou a janela? Por quê? Primeiro, o da fornalha ardente, irmão, ele não poderia, tem que dar o testemunho, tinha que ficar em pé. Deus conhece o coração, mas as pessoas não conhecem. Se eles tivessem ajoelhados, o pessoal ia falar, tá vendo? Tá igual a nós. Então, Deus quer que a gente dê testemunho de obras, no falar, no vestir, no comer, porque as pessoas não conhecem o nosso coração, as pessoas querem ver. Só quem conhece o coração é Deus. Então, as pessoas dão testemunho pelo exemplo, pela vida. Olha a palavra que ele não fala palavrão. Olha como ele se veste, é crente mesmo, hein? Olha o que ele come, é diferente. Puxa, é diferente, ele não come igual a nós. Por que será? Então chama atenção, aí a gente dá testemunho. Daniel aqui, por que ele não fechou a janela? Porque era costume dele. Se ele fechasse a janela, o pessoal fala, medroso aí, ó, nem confia no Deus dele. Tá vendo? E aí era o costume dele. Ele sempre, as pessoas eram acostumadas que ele orava com a janela aberta para Jerusalém, era o costume dos judeus. Então era o costume dele. Então ele não poderia dar esse mau testemunho, quebrar o costume dele, era o costume. E o verso 19 e 24. Pela manhã, ao romper do dia, levantou o rei. Então ele foi jogado na cova dos leões, irmão. Ele não aceitou isso e foi jogado. E aí aqui é a conclusão. Pela manhã, ao romper do dia, levantou o rei e foi com a pressa à cova dos leões. O rei gostava dele. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste, disse, ó rei, disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. O homem conheceu que é servo de Deus vivo. 144.000 também, servo de Deus vivo. Selados, né? Dar-seria caso que teu Deus, a quem tu continuamente serve, olha o homem que não servia a Deus, fala, daria, será que daria? Que tu continuamente serve esse Deus, teria podido livrar-te dos leões? Será que Daniel poderia? Então Daniel falou lá embaixo, falou ao rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência. Irmão, o que é inocência aqui? Não é inocência assim, eu não sei de nada. O que é inocência aqui, irmão? Não tinha culpa de nada, ele não fez nada errado. Será que nas nossas atividades, um presidente da república, um governador, um prefeito ou algum vizinho nosso poderia falar que não tem inocência? Irmãos, cuidado, hein? Porque nós temos que estar achado inocência. Olha, não tem culpa nenhuma. Alguém tramar lá no nosso emprego, puxar nosso tapete, e nós não tem culpa. É ruim quando as pessoas deduram a gente tem culpa. Aí nós fica um mato sem cachorro, como diz o ditado, né? Misericórdia. E dá um mau testemunho. Ó, em mim foi achado inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Olha, ó rei, eu não cometi delito algum. Verso 23. Então o rei se alegrou, olha, sobremaneira, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Por quê? Não foi nenhum dano com ele? Creu. E praticou, né?
Creu e colocou as obras em dias. Amém. Porque ele foi orar 3 vezes por dia, ele orava. Eu não vou deixar de orar porque saiu um edito aí. E vai sair um edito, um decreto dominical. Você está sabendo disso? Que todos aqueles que não adorar no domingo e ficar com esse negócio de sábado, um povo pequeno, pequenininho, um grupo de povo, sábado, sabe o que vai acontecer? Também vai sair um edito. Devemos tirar esse povo da face da terra, porque eles vão dizer, as pragas estão caindo, é culpa deles. Desse povo que insiste em guardar esse sábado, tem que guardar o domingo. E aí vai ter o golpe final, os 144 mil, mas não vão sofrer nenhum dano. Aqui, ó. Um exemplo aqui, amém? Nenhum dano, porque foi achada inocência nesse povo. Então, vamos ficar firmes, irmãos. Orar a Deus, buscando a palavra do Senhor, enquanto se pode te achar. Aí o 24, irmãos, olha como vem aí, ó, para os ímpios, aqueles que querem intentar contra o justo. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Lembra aqueles que fizeram a gambiarra? E foram lançados na cova dos leões. Ele, sua família inteira, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado no fundo da cova. Eles estavam caindo, ó, deslizando. E já os leões se apoderaram dele e esmigalharam todos os ossos. Misericórdia, irmão. Então os leões estavam com fome, mas por que não destruiu Daniel? Porque tinha inocência, estava junto com Deus. O Espírito de Profecia diz assim, irmão, se nós, quando estiver a porta da graça fechar, o tempo de angústia estiver acontecendo, se a gente tiver um pecado não confessado, nós vamos ser esmagados. Então, confessa enquanto se pode se achar. Confessa os pecados. Ora, Deus, será que há algum mal em mim? Não deixe de confessar, viu, irmãos? Porque pecado não confessado não é perdoado. Deus não perdoa pecado que não se confessa. Confessa a Deus. E Deus é justo, irmão, que vai perdoar você. Amém? Deus é poderoso. Não precisa falar para ninguém. Fecha no seu quarto. Vá a sós. Confessa a Deus e Deus vai te perdoar. Amém? Louvado seja Deus por isso. Agora, irmãos, vamos abrir o segredo da vitória dele, Daniel 1:8. Por que eles venceram isso, irmão? Tem uma coisa. Por que eles venceram? Eles venceram porque eles eram queridinhos de Deus? Será que era? Vamos ver. Daniel 1:8, ó, lá no início, ó. Por que eles foram vencedores? Ó, Daniel 1:8. Resolveu Daniel. Aqui o contexto eles foram todos levados, né? Invadiram Jerusalém, Judá, levaram todo mundo. Ali tinha levitas, sacerdote, levou todo mundo cativo. Por uma coisa que eles fizeram de errado, não obedeceram a Deus, Deus falou, então o castigo de vocês vai ser levar todo mundo cativo. Todo mundo foi. E os meninos aqui, ó, jovens, viu? A gente tem mania assim, jovem é assim mesmo, irmão. Ele é atrapalhado, mas quando ele crescer ele vai ficar bom. Não é isso. José no Egito, irmão, era uma pessoa idosa? Jovem. Então, jovem pode ser firme, viu? Pode ser firme. Hoje, agora. Em nome de Jesus, amém? Não vai nessa cultura, não. Quando ficar velho, isso o jovem morre, jovem. Misericórdia, irmão. E aí? Não tem que ser firme e jovem, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, ainda fala criança, né? Depois que crescer, ele não vai largar dele, né? Amém. Daniel 1:8, ó. Ó o que ele resolveu, irmão. Firmemente. O que é firmemente, irmão? Resolutamente, com convicção, decidido, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Coisas gostosas tinha lá, não era coisa ruim. O rei comia as melhores coisas do mundo, trazia para ele na mesa. Ó, e ele falou, firmemente, não se contaminar com a iguaria do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Então ele falou, eu não vou me contaminar. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, verso 12 a 20. Aí ele fez um experimento aqui, ó, falou para um homem que cuidava da refeição deles. Experimento, peço a teus servos 10 dias que nos dê legumes. Você sabe que a palavra legumes aqui qual que é, irmãos? Não é legumes, a palavra no original, sabe o que é? Zeruim. Sabe o que é zeruim? Está lá em Gênesis 1:29. Fruta, legumes e cereais. Então eles não ficaram comendo só chuchu, cenoura. Eles falaram o seguinte, nós vamos comer, ó,
experimenta nós 10 dias, nós vamos comer só fruta, legumes e cereais. Experimenta para ver como nós vamos ficar. E ele fez experimento. E água, né? Então você veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires e age com teus servos. E ele atendeu, experimentou por 10 dias. Vamos experimentar se vocês vão dar certo mesmo esses 10 dias. Porque eles pensavam, esse menino vai ficar magro, vai ficar com aparência ruim. E o que aconteceu? No fim dos 10 dias, verso 15. A sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos, mais fortes do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. E com isso o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, ele davam cereais, frutas e legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus, e aí o que aconteceu depois de 10 dias? O que Deus fez? Porque eles foram obedientes. Deus deu o quê, irmão? Pela obediência deles. Conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas para Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que eu trouxesse o chefe dos eunucos. Os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez pergunta, achou 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Olha, irmãos, que bênção, irmão. Que bênção. Eles ficaram quantas vezes mais inteligentes, mais sábios? 10 vezes. Porque eles confiaram em quem? Em Deus. Então, irmãos, Deus não dá sabedoria e inteligência, plim, é uma mágica. A gente tem que fazer resolutamente viver aquilo que a gente aprendeu. Pregou aqui no púlpito a mensagem e você como é um beriano, vai pesquisar, é de Deus, vou colocar em prática. Deus vai te dando conhecimento e sabedoria, cada dia mais. Amém? Amém? Deus seja louvado. Apocalipse 6,17. Vamos volta lá no texto, estamos terminando. A pergunta 6,17. Agora os irmãos mesmos vão responder. Quem poderá subsistir? Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode subsistir? Quem é que pode, irmãos? Que são obedientes a Deus em tudo que foi revelado. Esses vão ser como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Vão ficar firme, resoluto, com a mente limpa, porque comeram alimentos saudáveis. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Mas como isso pode acontecer? João 15,5. Como é que isso pode acontecer? É impossível, irmão. Como? Eu não consigo. Não tem como eu fazer isso. Eu sou carnal. Não tem jeito para mim. Eu tento e não consigo. Mas, João 15,5 responde. Se a gente estiver ligado aqui, consegue. Jesus é poderoso, irmão. Ele está andando sobre nós aqui, viu? Os santos anjos, o Espírito Santo trabalhando entre nós. Louvado seja Deus. Ele falou que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Está na sua casa, está no seu emprego. 15,5. Eu sou a videira, Jesus falou. Vós os ramos. Quem permanece em mim, ligado na videira, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, ligado à videira, irmãos. Nós estamos ligados com Jesus, então todo aquele poder emanado que ele dá para nós. Amém? Filipenses 4,13, que está escrito lá? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tem que falar essa palavra bonita, irmão. Algumas versões, minha versão está assim. Naquele que fortalece. Naquele quem? Eu gosto da versão King James que fala assim. Almeida Corrigido e Fiel. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa palavra tem poder. Cristo. Olha que poder, irmãos. Satanás morre de medo com esse nome. Cristo. Ele foge. Porque ele tem poder. Aqui na terra, quando ele estava como homem, ele venceu Satanás cara a cara. E Satanás tinha poderes angelicais. Sabia disso? E Jesus estava como homem. E Jesus venceu. E agora, com Jesus que é o Todo-Poderoso, que tem todo o poder divino, aí ele treme e foge, irmão. Só com o vento de Jesus ele treme e foge. Foge mesmo. Louvado seja Deus. Deus é poderoso.
Um texto que eu trouxe aqui, só um textinho que eu não poderia deixar de trazer, né? Um textinho do Espírito de Profecia, dá tempo aqui. Esse livro, se você quiser saber sobre alimentação, ó, Conselhos sobre Regime Alimentar. Eu faço a propaganda de coisa boa. Lê esse livro, vai falar sobre conselhos sobre um regime alimentar. É lindo esse livro, irmão. Tem um texto aqui que vai falar sobre Daniel. Na página 30, olha lá. Último texto. Para a nossa reflexão. Foi só Bíblia, né? Já podia fechar. Tá tudo certinho. Mas se uma cerejinha gostosinha, lá em cima, aquela bolinha assim, você põe aquela cerejinha para enfeitar. Há muitos entre os profetas cristãos hoje. Olha, irmão, eu estou incluído aqui, viu? Eu sou um profeta cristão. Há muitos profetas cristãos hoje que denunciaria Daniel. Olha, eu, Alexandre, ia denunciar Daniel. Deus tem misericórdia. Como ter sido demasiado minucioso. Gente, Daniel, você é muito minucioso, mas você podia perder a vida por causa de alimento. Ora e come, meu. Orou e Deus santifica. Ó, Daniel, como tendo sido demasiado minucioso, julgando estreito e fanático. Então, muitos iam dizer, se tivesse um Daniel hoje, que rapaz estreito e fanático, meu. Quase morre por causa de alimentação. Tá louco. Consideram na mínima consequência a questão do comer ou beber. Comer e beber não tem nada a ver, irmão. Deus não... Na salvação, isso é prova de salvação, não. Fica sossegado. Tem problema. Para que reclame uma posição assim decidida. Então, alguns iam falar assim, se a pessoa é fanática, muito minucioso esse Daniel, porque faz a casa de alimentação, ó, a posição decidida, posição que envolve provável sacrifício de toda vantagem terrena. Mas o que assim arrasou, ou pensam, né, de Daniel, se Daniel tivesse hoje. Mas assim aqueles que pensam, arrasou, verificarão no dia do juízo, que viraram as costas à expressa exigência de Deus. Porque Deus fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo, irmão. Tendo colocado sua própria opinião, minha própria opinião. Isso não tem nada a ver, irmão, alimentação. É minha própria opinião, porque está escrito que tem tudo a ver. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como norma do que é direito ou errado. Tanto faz, irmão, o relativismo. Isso é verdade para você, para o outro já não é. Irmão, verdade é absoluta. Bíblia, Espírito e Profecia é verdade absoluta, não tem relativismo. Ah, e aqui o irmão segue, lá nos Estados Unidos eles não seguem, a cultura é outra. Então eles estão errados. Está errado. Porque a mesma lição de escola sabatina nossa, nos Estados Unidos é a mesma. A mesma 28 doutrina aqui, nossa adventista, é no Japão. Então, se aqui estão vivendo aqui certinho e no Japão estão vivendo outra coisa, tá errado. Tá errado, tem que bater aqui, ó, todo mundo junto. Não vai ter 10 céus. É um só caminho. Aquele que entra pelo outro caminho é salteador. A porta é Cristo. A porta das ovelhas. Só entra um caminho, não tem dois caminhos. Louvado seja Deus por isso, né? Ó, essas pessoas que dizem, isso não tem nada a ver, descobrirão no juízo que os que parecia sem importância não era assim considerado por Deus. Seus reclamos devem ser obedecidos religiosamente. O que é religiosamente, irmão? Regularmente, sistematicamente, rigorosamente, isso, religiosamente. Os que aceitam qualquer dos seus preceitos de Deus, e aí eles recebem por serem assim conveniente, ao passo que rejeitam outros, ou seja, aqui está dizendo, aceita uma coisa que é conveniente, as outras não. Ao passo que rejeitam outras porque sua observância demandaria sacrifício, rebaixam a norma do direito, e por seu exemplo levam outros a levianamente, consideram a santa lei de Deus. Assim diz o Senhor, deve ser nossa regra em todas as coisas. Então, assim diz o Senhor, deve ser nossa regra, irmão. Não é a opinião de fulano, ciclano, filósofo. Não. É assim diz o Senhor. Se Deus falou, irmãos, eu sempre gosto de falar que Deus não gasta palavra. Nós, a gente joga conversa fiada, nós seres humanos. Vamos jogar conversa fiada? Deus não joga conversa fiada. O que ele falou numa palavra aqui, vírgula, é porque Deus já falou lá no futuro, é a vírgula que tem que entrar, não é para tirar. Deus não perde palavra, não joga a palavra à toa. A palavra de Deus não volta atrás. É poderosa e edificante, e salva. Então, o que ele falou na Bíblia, no Espírito de Profecia, não é conselho, guarda se quer. É lei de Deus. Deus não perde conversa fiada, irmão. O que Deus falou,
e todas as promessas, aquele que estiver na videira, com ele dá muito fruto, e posso todas as coisas que me fortalecem em Cristo Jesus, é promessa. Se Deus falou que você pode tudo em Cristo, é tudo, viu, irmão? Lembra que Jesus falou, se você tiver a fé de um grão de mostarda, já viu um grão de mostarda? Vai dizer para aquele monte, sai dali e vai para cá. Irmão, Jesus falou, isso não é caronchinha. Jesus falou isso. E é poder. Nós temos que crer nisso. Abraão foi justificado por quê? Creu, pela fé. Ele creu e foi imputado nele. E aí ele foi, Deus falou, sai da tua parentela e vai para lá. Eu creio, e foi. Então, as coisas, nos últimos dias, nós vamos ter que crer em coisas impossíveis. A gente vai olhar para frente e vai falar, gente, olha o exército que está do lado deles, a gente está em meia dúzia, gente, não vai vencer. E Deus, marcha! E você vai ver o Antigo Testamento, Deus foi glorificado no mínimo. Sempre pessoas quando olhavam, não dá. Eita, olha o exército dos homens aí, Deus com um anjo ia, pode deixar que eu vou pelejar por vocês, ia com um anjo destruía tudo. Olha, irmão, então nós temos que crer. Lembra que Deus falou assim, ó, o mar vermelho, faraó atrás, os homens com armas poderosas. E Deus falou, marcha, põe o pé na água. E o povo, o mar, põe o pé na água. Marcha, quando colocou o pé na água, abriu o mar. Olha que poder, irmãos. Então, marcha, viu, irmãos? Firme na fé, você vai vencer em nome de Jesus. Que Deus seja louvado e que nós possamos ser firmes, os 144 mil que vão subsistir naquele grande dia. E que nós possamos ser 144 mil. Buscar o Senhor enquanto se pode se achar. Amém? Amém. Porque logo chegará um dia que buscarão de mar em mar, não vão achar. Vamos cantar o hino agora, 206, o hino lindo. O sangue de Jesus tem poder.